Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Volbrast, especialista em Direito Empresarial e mestre em Direito da Empresa e dos Negócios. Ele é assessor jurídico do SINDAG e o tema da nossa entrevista será a defesa legal da atividade aeroagrícola. Ricardo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui e já te desejar um feliz ano novo. Obrigado, Divino. O prazer é todo meu estar aqui na tua presença, ainda que virtual, mas na tua presença e podendo aí compartilhar experiências e também aprendendo contigo aí e com as observações aí tão pontuais que você sabe fazer. As festas foram boas? Muito boas, em família. A gente segue aí completando agora em janeiro 28 anos de advocacia, então é um momento especial também. É uma estrada, né? É uma estrada. Sim. Você está no SINDAG há quanto tempo? Pois é, desses 28 anos de advocacia, 21 já são como assessor jurídico do SINDAG, né? Então, algumas batalhas, algumas experiências vividas na defesa desse setor que é tão importante para a produção agrícola brasileira, para a segurança alimentar, não só do Brasil, mas para o mundo, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e também no Tocantins, né? Muito importante a aviação agrícola para a produção de arroz, né? Aí no Centro-Oeste, muito importante para a produção de cana-de-açúcar, né? Então, consequentemente, para o álcool, para o açúcar. Então, a gente tem uma caminhada aí na defesa desse setor que é tão importante para até mesmo a balança comercial brasileira. Ricardo, ao longo desses 21 anos, o que mudou na percepção em relação a essa atividade? Sim, muita coisa mudou, né? Lá no início, né, há 20 anos atrás, nós tínhamos algumas discussões pontuais, como de tributação, né? Afinal de contas, qual é o município que pode cobrar o imposto sobre serviço, já que o município, ou melhor, a atividade se desenvolve em diferentes municípios, muitas vezes. Nós tínhamos uma discussão, e essa até perdura até hoje, muitas vezes é ressuscitada com o CREA. O CREA, em alguns estados, tem um entendimento de que cabe cobrar uma responsabilidade técnica por aplicação e não por empresa. Então, eram muitas questões tributárias, administrativas, uma atividade que começava, né, a sofrer fiscalizações com maior intensidade por parte do fisco municipal e também aqui, como falei, do CREA. Mais recentemente, pelo menos nos últimos 15, 10 anos, já nem tão recente, mas já há um bom tempo, as regras ambientais começaram a recrudescer, né? Não só sobre a atividade de aviação agrícola, mas a própria atividade agropecuária, e isso refletiu, consequentemente, na aviação agrícola, na pulverização aérea
especialmente de agrotóxicos, né, como é a definição da lei. Preferíamos falar pesticidas ou defensivos agrícolas, mas a lei denomina aquele produto como agrotóxico. E, enfim, é um produto que envolve risco, é um produto que, se mal aplicado, pode gerar danos a terceiros, mas a aviação agrícola, por ser justamente uma atividade regulamentada, por ser uma atividade que tem pessoal capacitado, né, por conta da regulamentação, que a regulamentação exige, né, um pessoal capacitado, e também por conta da tecnologia que é embarcada, né, é a atividade que tem as melhores condições para fazer a aplicação segura de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas. Claro que a atividade não se resume só à aplicação de agrotóxicos, né, ela faz semeadura, ela faz adubação foliar, por exemplo, muito forte aí na produção de cana, ela faz combate a incêndios, que é muito importante também hoje no Brasil. Então tem uma atividade, inclusive, de proteção ao meio ambiente, direta de proteção ao meio ambiente. Mas, por boa parte dela se desenvolver na aplicação de agrotóxicos, as regras ambientais são hoje as que mais causam, infelizmente, discussão, né? São regras, muitas vezes, que não são claras, há muitas vezes regras que se sobressaem, ou melhor, a acumulação, a conflitos de competência, né, melhor dizendo, conforme é o termo jurídico, né? Você tem uma regra federal, né, a atividade é regulamentada no âmbito federal, mas muitas vezes surgem regras estaduais e até municipais que entram em conflito, então há muita discussão ainda sobre a competência da fiscalização e até mesmo sobre as regras que devem incidir na questão ambiental sobre a aviação agrícola. Ricardo, eu não vejo tanto questionamento em cima da aplicação terrestre nem da aplicação costal. Por que a aplicação aérea é tão questionada e tão regulada também? Essa é inclusive uma queixa, né, dos empresários, né, dos proprietários de aviões agrícolas, né, que não veem uma preocupação tão grande sobre o terrestre, sobre o aplicador terrestre, sobre as outras ferramentas, né, utilizadas, e no meu modo de entender, e é uma opinião minha, realmente um exagero até, fruto muitas vezes de preconceito, e aí o trabalho de defesa da atividade também busca levar informação qualificada para derrubar esses preconceitos, esses mitos, muitas vezes, que há, por conta de uma suposta maior periculosidade com a pulverização aérea. E, para quem conhece a atividade, sabe que é justamente o contrário. A aplicação aérea aplica menos agrotóxicos, né, por ela ser uma atividade pontual, ela é reativa, ou seja, ela é, por conta da rapidez e da possibilidade de chegar de forma muito pontual onde é necessário aplicar o agrotóxico, ela, consequentemente, aplica menos agrotóxico. Então, se a preocupação efetiva for com o meio ambiente, no meu modo de entender, a aplicação aérea, a aviação agrícola, seja por aviões e hoje também por drones, ela deve ser incentivada, né? Porque aplica menos agrotóxicos, né? Diferente do terrestre, que ele é preventivo. Como o trator, o aplicador terrestre, demora para chegar lá no final da lavoura, ainda mais em grandes extensões de terra, é necessário uma aplicação preventiva. E o preventivo, você já sabe, você tem que aplicar mais, porque você não sabe, afinal de contas, quanto da praga, né, vai incidir sobre aquela lavoura. E na aviação agrícola, como ela é reativa, ela é aplicada quando a praga está atingindo, e aí você já sabe quanto é necessário aplicar, então você aplica menos agrotóxicos. Por ser regulamentada, né, desde 1969, quer dizer, muito antes da Constituição Federal de 1988, falar em proteção ao meio ambiente, muito antes da própria lei da década de 80, da Política Nacional do Meio Ambiente, muito antes do IBAMA existir, né? A aviação agrícola já tinha a regra própria e já estava lá a necessidade de proteger a fauna e a flora. Então já havia uma regra desde 1969 estabelecendo a obrigação da atividade proteger o meio ambiente. Então a atividade é pioneira na proteção ao meio ambiente. Então, por conta dessa regulamentação e por conta
na sequência, que exigiu pessoal qualificado, quer dizer, exige agrônomo, exige um técnico agrícola, executor que vai estar lá no campo controlando aquela aplicação. Exige um piloto qualificado, né? Não é qualquer piloto que vai poder usar esse avião, né? A gente brinca, né, no Sindai, o piloto da Gol e da Latam não pilota um avião agrícola. Precisa de uma qualificação extra, né, própria de piloto agrícola para poder pilotar uma aeronave agrícola. Então, ela reúne pessoal, reúne regulamentação, reúne tecnologia, né? Hoje vou citar o exemplo do DGPS, que é muito preciso, aí, que vem desde a década de 80, né? Foi uma verdadeira revolução também, né? Terminou aquela necessidade de ter alguém na lavoura, dentro da lavoura, pontuando onde houve aplicação, quer dizer, o DGPS resolveu esse problema. Então, se é para proteger o meio ambiente, a aviação agrícola deve ser não só mantida, como incentivada. Em nome dessa defesa do meio ambiente, da sustentabilidade, muitos mitos têm sido alimentados ultimamente. Do seu ponto de vista, essa é uma questão de desinformação ou é muito mais uma questão ideológica? Olha, Divino, eu vou tomar a liberdade de dizer que são as duas coisas, né? É desinformação e também questão ideológica, né? Na nossa experiência em audiências públicas, muitas vezes, quando surge algum projeto, algum questionamento contra a aviação agrícola, e nós temos a oportunidade de falar, seja nós como advogados, ou então um diretor do SINDAG, um empresário da atividade, pode falar e expor boa parte do que eu já falei aqui, né? A informação de qualidade chega, aquela pessoa muitas vezes se surpreende e pensa, puxa, eu não sabia disso e estou agindo aqui com desinformação, eu não tinha conhecimento do que acontece no campo, especialmente com a aviação agrícola. Então, muitos projetos que surgem, às vezes, aí numa briga de vizinhos, que aconteceu, um questionamento, uma falta de informação, e aí acaba sobrando para a aviação agrícola. Quando a gente leva a informação para um vereador que pensa em um projeto de lei contra a atividade, muitas e muitas vezes, esse mesmo vereador que propôs um projeto de proibição, ele volta atrás e vê, não, realmente, eu não posso proibir essa atividade, porque é uma atividade que tem tecnologia, tem pessoal, tem regulamentação federal, então não cabe proibi-la, né? Bom, e agora, por outras vezes, é ideológico, né? Nós não podemos negar que há uma guerra ideológica e também comercial, Divino, né? Como disse recentemente o presidente Lula, né? Agora em agosto, numa reunião dos BRICS, né? Que nós não podemos nos submeter ao neocolonialismo verde. Essa é a expressão do presidente. Eu sempre já usava uma outra expressão que era colonialismo ambiental. Quer dizer, vem o pessoal com a autoridade da Europa, né, querer ditar regras ambientais para o Brasil, né, por uma suposta proteção do produto que vai ser depois comercializado lá na Europa. Ora, muitos desses casos, a conotação mais do que ideológica é comercial. Quer dizer, você quer criar barreiras ambientais para um produto brasileiro chegar na Europa. Então, nós temos que ficar atentos a isso e muitas vezes se usa também esse é outro jargão que se usa, na Europa a aviação agrícola é proibida, então nós temos que seguir o exemplo da Europa. Isso é neocolonialismo verde, como disse o presidente Lula. Isso é colonialismo ambiental. Quer dizer, por que uma regra, simplesmente porque é uma regra europeia, eu tenho que seguir aqui no Brasil. Mas aí casa com a desinformação. Quando você lê a regra da Comunidade Europeia, você descobre que a aviação agrícola não é proibida na Europa. Ela apenas é regulada, quer dizer, são exigidas regras muito parecidas com as regras brasileiras, ou seja, é preciso um profissional técnico responsável, é preciso que tenha um produto autorizado para pulverização aérea, é preciso que seja recomendado,
a recomendada aplicação aérea, e com isso, então, a atividade de pulverização aérea também pode ocorrer na Europa, como de fato ocorre na Espanha, por exemplo. A Espanha usa a aviação agrícola e não é nem na agricultura, Divino, é no combate a mosquitos. Quer dizer, eles estão preocupados com o turismo. Eles querem proteger os seus turistas contra a picada de mosquitos. Então, é tanto a desinformação quanto uma guerra ideológica, e eu vou acrescentar comercial, que muitas vezes recai sobre a aviação agrícola, e na defesa dela nós temos que combater tanto um caso quanto o outro. Eu acho que se a gente for fazer tudo que os europeus fazem, nós vamos ter que voltar todo mundo a fumar, porque na Europa todo mundo fuma, né? Então vamos voltar todo mundo a fumar, porque já que os europeus fazem, né? Ótima lembrança. Ótimo exemplo. Em 2017, Ricardo, ocorreu a Operação Deméter. O que foi exatamente essa operação? Veja, isso foi uma operação incentivada pelo Ministério Público do Paraná, que reuniu o IBAMA e também o Ministério da Agricultura, e promoveu fiscalizações de empresas de aviação agrícola, especialmente no estado do Paraná. Não temos nenhum problema com questão de fiscalização, embora questionamos a própria competência do IBAMA, né? Entendemos que o IBAMA não é o órgão ambiental encarregado de fiscalizar a aviação agrícola. A aviação agrícola já é fiscalizada no âmbito federal pelo Ministério da Agricultura, tem regras ambientais estabelecidas pelo próprio Ministério da Agricultura, né, como eu falei, desde lá de 1969, mas por uma interpretação de que o poder público de forma ampla pode fiscalizar, o IBAMA promove algumas fiscalizações contra a aviação agrícola. E aconteceu isso. Para nossa surpresa, empresas foram embargadas lá porque não tinham licenciamento ambiental estadual. E acontece que essas empresas tinham dispensa expressa, quer dizer, elas tinham um documento que dizia do órgão ambiental estadual do Paraná, o IAP, dispensando as empresas de aviação agrícola do licenciamento ambiental. O IBAMA desconsiderou esse documento oficial, fornecido, repito, pelo órgão ambiental estadual, e o órgão ambiental federal, o IBAMA, autuou essas empresas e ainda embargou a atividade, aplicando multas milionárias, né? O IBAMA é conhecido, né, por aplicar multas milionárias que muitas vezes depois são derrubadas na justiça, que foi o que aconteceu, né? Num primeiro momento, as empresas foram embargadas, né, tiveram a sua restrição arbitrária promovida pelo IBAMA e seguiram discutindo a multa, né? E depois, 5 anos depois, veja, essa é a insegurança que recai sobre a atividade empresarial brasileira e também sobre a atividade no campo, né? 5 anos depois, então, o judiciário veio e disse, consolidou o entendimento que aquele embargo era ilegal e que aquela fiscalização era ilegal. Então, foi um caso emblemático porque mostrou um abuso por parte da fiscalização federal, no caso do IBAMA, mostrou toda a insegurança que existe, né, para o empresário, para aquele que labuta na atividade aeroagrícola e também na atividade agropecuária, e mostrou também todo o trabalho que há depois disso, né, para derrubar, e que só 5 anos depois você tem uma decisão então definitiva do judiciário para dizer e reconhecer a ilegalidade daquele procedimento. Ricardo, você tem atuado em audiências públicas em câmaras municipais, né, acompanhando o SINDAG aí, em audiência com órgãos reguladores e também no trabalho de nivelamento dessas informações. Eu gostaria que você nos contasse um pouco como é que tem sido essa atuação. Exato. A atividade jurídica, né, tradicionalmente é o advogado no processo, entrando com uma ação, né, e aí decidindo ou pedindo, enfim, que o juiz decida quem tem razão, né?
numa atividade institucional como a nossa, de defesa do setor, é necessário agir antes, né? Agir em casos onde a lei está sendo proposta, levar informação quando há uma discussão ou um debate entre lindeiros ou entre órgãos públicos e com o setor empresarial. Então, há um trabalho muito de levar informação, de levar os argumentos técnicos e jurídicos também, para demonstrar como a atividade é regulamentada e, consequentemente, pode trazer segurança ambiental, né? E com isso, e atender esse questionamento que há muitas vezes, né? Nós já tivemos aí audiências, por exemplo, no interior de São Paulo, provocadas pelo Ministério Público, preocupado, então, com a proteção ao meio ambiente, com a aplicação de agrotóxicos. Então, lá nós vamos e levamos a informação para mostrar que a atividade é regulamentada, que o pessoal é capacitado, também para interagir com os outros produtores. E, nesse caso que eu lembrei, um apicultor, por exemplo, se manifesta numa audiência para dizer até, olha, com a aviação agrícola eu não tenho problema, eu tenho problema com os outros aplicadores, né? Então, um trabalho também de comunicação, que é muito importante. Hoje você que está na área, né, Divino, sabe bem como muitas situações de conflito é um problema de comunicação, né, de melhorar a comunicação. Então não adianta eu, como advogado, ficar restrito, não, deixa o conflito ocorrer, a divergência se instaurar e vamos lá levar para o judiciário, que também está assoberbado, que também muitas vezes desconhece o setor e pode ser um terceiro que pode, por desconhecimento, até tumultuar o diálogo, né? Então, há uma preocupação de comunicação anterior, de comunicação com as autoridades, né? Com o Ministério Público, com os órgãos ambientais, de levar o conhecimento e a informação sobre o setor, como ele ocorre, quem são as pessoas, né? Ficar à disposição para melhorar, né, aquilo que for possível. Hoje nós caminhamos aí também para um projeto aí do Ministério da Agricultura, por conta de uma lei aprovada no final do ano passado, que na área agropecuária do autocontrole. Então, o setor, né, se autorregular, criando formas de controle do respeito à legislação, e mais do que o respeito à legislação e regulamentação, mas de criação de regras próprias para dar mais segurança ainda à atividade, para melhorar a comunicação, que muitas vezes é o grande problema. Então, é um trabalho contínuo, né, Divino, e que a gente sabe, é árduo, né, porque é o Brasil inteiro, né, o sindicato atua no Brasil inteiro, mas é de fundamental importância, e a gente tem reiterado isso, inclusive com os nossos associados, olha, se comuniquem, falem com as autoridades, não deixem de responder questionamentos, né? Vão à Câmara de Vereadores, se for necessário, vão visitar o promotor da cidade, para justamente diminuir a desinformação, levar, né, o conhecimento que há e mostrar que a atividade, por ser regulamentada, como já disse e repito, é que tem as melhores condições para fazer a aplicação de defensivos agrícolas. Num país com mais de 5 mil municípios, não é fácil, né? Porque você tem mais de 5 mil câmaras municipais, mais de 5 mil prefeituras e por aí vai, né? Aí a coisa se estende. Mas você tem uma atuação também junto ao STF, né? Em casos diferentes. Um deles foi lá no combate ao Aedes aegypti, tem a questão também do Ceará. Eu gostaria que você fizesse um pacotão aí do STF e contasse pra gente. Sim. Várias questões aí envolvendo a aviação agrícola chegaram, né, no Supremo Tribunal Federal e, como todos já sabem, né, tem sido atuante cada vez mais na esfera jurídica e política, né? E uma delas que chegou foi a lei lá de 2016, que veio para combater o Aedes aegypti, né, que na época, além de transmitir a dengue, chikungunya,
também estava transmitindo o Zika vírus, quer dizer, transmite o Zika vírus. E aconteceu aquela tragédia, né? Centenas de crianças, milhares de crianças, na verdade, sequeladas, algumas aí para toda a vida. Então foi uma coisa muito triste que aconteceu no Brasil naquela época. E aí várias medidas foram autorizadas em lei para o combate ao Aedes aegypti, entre elas a previsão expressa do uso da pulverização aérea no combate a vetores, no combate a mosquitos, que como acontece em outras partes do mundo. Acontece na Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, é regular lá o uso de aviões no combate a mosquitos. Eu já citei aqui também na própria Europa, né, no sul da Espanha, se usam aviões no combate, e helicópteros no combate a mosquitos. E aqui no Brasil também poderia acontecer isso. Já aconteceu também na década de 70, teve um combate a mosquito na região de Cubatão, e só que foi uma experiência que não foi continuada e poderia voltar a acontecer. Nós, pelo SINDAC, também defendemos o uso do avião no combate a mosquitos, e há uma previsão hoje expressa em lei no combate a epidemias. Infelizmente, tivemos uma interpretação por parte da Procuradoria-Geral da República na época, do Procurador-Geral Rodrigo Janot, de que isso iria contra a proteção à saúde, quer dizer, justamente uma medida para combater, né, uma praga, combater um vetor, um mosquito que estava disseminando uma doença, um mosquito que estava descontrolada a sua, né, disseminação. Uma interpretação que isso iria contra a saúde porque iria aplicar agrotóxico. Veja, ou inseticidas, melhor dizendo, que são hoje aplicados de forma terrestre, né? Qualquer um já, né, no Brasil afora, já deve ter visto a aplicação dos famosos fumacês, né? Feitos aí de forma terrestre, né? Sem, não sei até que ponto é o cuidado e o aviso que acontece para as pessoas nos bairros, né? Mas o avião poderia fazer a aplicação desse mesmo produto, que já acontece de forma terrestre, com menor quantidade e de forma mais rápida, porque seria, né, pela via aérea. E esse debate, então, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria, e nós, então, pelo SINDAG, pelo chamado amicus curiae, né, como o amigo da corte, tem tradução aí do latim para o português, mas como um terceiro interessado, atuamos, né, nessa ação para levar informação, para levar, né, justamente a demonstração de que essa é uma técnica usada mundo afora, usada na África, usada até mesmo em Cuba, no combate a mosquitos. E, felizmente, conseguimos, né, por maioria, no Supremo Tribunal, o reconhecimento da constitucionalidade desse dispositivo de lei que autoriza o uso, então, da aviação agrícola no combate a vetores. Infelizmente, ainda não, na prática, não conseguimos ver isso acontecer. E aí sabemos, né, do problema aí que ficou um pouco escondido por conta da pandemia da Covid-19, né? Mas a dengue continua aí, né? Muitas pessoas infectadas, chikungunya, enfim, outras doenças que são espalhadas pelo mosquito, que poderiam ser combatidas e com o melhor controlado o mosquito, no caso, pela aviação agrícola. Então é um projeto ainda que é o que o SINDAG trabalha para que saia do papel, pelo menos está reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da pulverização aérea no combate a mosquitos. Na sequência, né, em 2018, início de 2019, aquelas coisas que acontecem no processo legislativo, uma lei no estado do Ceará, entre várias aprovadas no final do ano, num pacotão, né, de final de ano, acabou aprovando uma lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. Né, foi uma lei, como eu disse, aprovada no apagar das luzes de 2018, sancionada em 2019, que passou a proibir tanto o uso de aviões quanto de drones, né, que são aeronaves não tripuladas, né, os drones, e que fazem também pulverização aérea, que ganhavam espaço no estado, especialmente na produção de banana. Né, a banana,
A bananeira, por ser alta e tem uma praga que cai sobre a folha, né? Então é necessário uma aplicação de qualidade, para que haja uma aplicação de produto de qualidade, a pulverização tem que ser por cima do bananal, né? Então, obviamente, a aviação agrícola é que tem as melhores condições para fazer uma aplicação de qualidade com menor quantidade de agrotóxicos, né? Mas, por um problema de conflito agrário, por um conflito lá no interior do Ceará, um problema de comunicação, né, entre produtores, acabou redundando daí numa visão ideológica contra o agronegócio, acabou resultando, então, num projeto de lei que virou lei, né, proibindo a pulverização aérea de agrotóxicos. E isso, então, essa é uma demanda que foi para o Supremo Tribunal Federal, levada pela Confederação Nacional da Agricultura, pela CNA. Nós, paralelamente, também entramos com ação lá no Tribunal de Justiça do Ceará, mas que, desde 2019 até hoje, não foi julgada. Mas no Supremo a ação foi julgada. Nós tentamos levar informação, levar comunicação, levamos nossos diferentes estudos para demonstrar a segurança da aviação, mas, infelizmente, tivemos um julgamento contrário, com devido respeito, sem considerar a melhor técnica, sem considerar a informação, a tecnologia que hoje existe para aplicação de agrotóxicos via aviões e via drones, com base numa visão, aí sim, ideológica, né, muito discurso e pouco conteúdo científico e tecnológico, levado por outras ONGs aquele processo, resultou, então, numa ação que julgou constitucional, aí sim, uma lei que proibiu, no Ceará, a pulverização aérea de agrotóxicos. Então, ela repercute, né, como jurisprudência, né, como uma decisão contrária, e que motivou aí alguns outros projetos que tramitam em outros estados e que aí segue o trabalho do SINDAG de mostrar os equívocos daquela decisão para que outros estados não cometam o erro aí que, se do ponto de vista jurídico pode acontecer, se nós levarmos em conta a decisão do Supremo, mas do ponto de vista agronômico, ambiental, social e econômico, não se justifica, né, uma proibição como essa. Ainda do Supremo, né, se você me para concluir, tentando ser mais breve, Divino, mas ainda no Supremo nós temos uma outra ação, que aí trata das leis municipais. E essa é uma ação que ainda não foi julgada, também foi uma ação promovida pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, onde nós, pelo SINDAG, estamos, né, como terceiros, como amicus curiae, e diante do que aconteceu na ação do Ceará, houve o ingresso de várias outras entidades do agronegócio também nessa ação como amicus curiae, agora defendendo a atividade, né, por conta da sua importância para a produção agropecuária brasileira. Então, estão lá entidades como a AproSoja, entidades como a Sociedade Rural Brasileira, a Federarroz, que defende os arrozeiros aqui do Rio Grande do Sul, a Federação da Agricultura de Minas Gerais. Então, várias entidades, o Sindicato da Indústria, né, de Agroquímicos, o Sindiveg, também a própria SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas também, né, temos um sindicato de trabalhadores nesse processo, né, defendendo a aviação agrícola, né, por conta do prejuízo que traz para os pilotos agrícolas, né. Então é uma ação que nós estamos trabalhando com grande intensidade para levar informação qualificada, para derrubar mitos, né, derrubar fake news, como se fala hoje em dia, que acabaram influenciando a decisão sobre a lei do Ceará, e esperamos agora, com essa ação que trata das leis municipais, que a melhor informação, o melhor conhecimento chegue aos ministros do Supremo, e que a gente possa, então, ali ter o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis municipais, que estão indo contra a regulamentação federal, né, que autoriza a pulverização aérea em todo o território brasileiro.
O que eles fizeram no Ceará, meu amigo, foi mais ou menos como se proibisse as pessoas de viajar de avião, porque é perigoso. Vocês vão viajar agora só de ônibus e de bicicleta, porque isso não tem perigo, mas viajar de avião é perigoso. Uma analogia, lógico. É perfeito. Eu brinco sempre, Divino, que também é como advogado, né? Todo mundo tem uma história triste com o advogado. Ah, o advogado fez isso, fez aquilo. Enfim, falhas acontecem, erros acontecem, né? Pode acontecer. Agora, proibir a advocacia, não. Proibir o avião, não, né? Proibir a pulverização aérea, que é tão fundamental para especialmente para algumas culturas que eu já citei aqui, como arroz, como cana, como o algodão, né? O algodão que nas últimas décadas cresceu muito no Brasil, que nós deixamos de ser importadores para sermos exportadores de algodão, é justamente por causa da possibilidade de combate a pragas via pulverização aérea. Então, vamos melhorar o que é possível melhorar, vamos, né, aumentar controles, aumentar a tecnologia, agora não proibir aquilo que é tão essencial para o processo, né, de produção agrícola brasileira. Meu amigo, muito bom começar o ano já ouvindo tantos esclarecimentos. Vamos torcer para que 2024 seja um ano onde eu sei que vocês vão continuar tendo muito trabalho, mas que possam trazer mais esclarecimentos, ajudar muito mais nessa questão da comunicação, trazer mais informação. O Brasil precisa de esclarecimentos em relação a tudo aquilo de bom que o agronegócio tem. Muitíssimo obrigado, foi um prazer ter você aqui. E esse ano vamos conversar mais vezes, não vamos ficar só nessa não, viu? Com certeza, Divino, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente começamos o ano muito bem e espero que a gente tenha outras oportunidades para levar informação, para levar a melhor comunicação com a sociedade, porque entendemos que na defesa legal da atividade aérea agrícola é fundamental melhorar a comunicação com a sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Ricardo, feliz 2024 para você. Eu conversei com o Ricardo Volbrecht, que é especialista em Direito Empresarial e mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, que é assessor jurídico do SINDAG já há 21 anos. E o tema da nossa entrevista foi a defesa legal da atividade aérea agrícola. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.